A gente vai agora até os Estados Unidos. Depois do encontro de ontem com o presidente Donald Trump, o senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, se reuniu hoje com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Quem está acompanhando esses dias do senador lá em Washington é a nossa correspondente Priscila Yasbeck. Priscila, boa noite. Oi, Márcio, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Novos encontros hoje com integrantes do governo Trump. Flávio Bolsonaro se encontrou mais cedo com Christopher Landau, que é o número 2 da diplomacia americana, também com Derek Barron, que é o conselheiro para assuntos do Brasil do governo americano, isso no Departamento de Estado, e depois disso ele partiu para a Casa Branca, então, onde se encontrou com o secretário de Estado Marco Rubio e também com o vice-presidente J.D. Vance. Segundo o Flávio relatou, depois desse encontro, ao conversar com a imprensa aqui em frente ao seu hotel, ele disse que J.D. Vance perguntou sobre liberdade de expressão e imprensa no Brasil. Ele disse que falou sobre o assunto e atualizou os decretos do presidente Lula, que trouxeram ali regras mais duras para as Big Techs, e ele disse também e criticou a parceria entre o Brasil e a cooperação do Brasil com a China para a regulamentação das Big Techs. Ele também disse que esse encontro com o Marco Rubio durou cerca de 30 minutos e ele falou também que, além de Big Techs e além de falar de alguns outros temas, eles falaram sobre a classificação de grupos criminosos como facções terroristas, algo que ele já tinha falado também com o presidente Donald Trump no encontro dessa terça-feira, que é uma pauta muito cara à direita, também a grupos conservadores, mas que incomoda o governo Lula, que vê o assunto como uma interferência sobre a soberania nacional. E Flávio Bolsonaro admitiu que Trump ainda não avançou com o assunto e ainda não classificou grupos como o PCC e o Comando Vermelho como facções terroristas a pedido do presidente Lula. Também eu questionei o senador sobre o fato de a Casa Branca ainda não ter feito nenhuma divulgação oficial, tanto do seu encontro com o presidente Donald Trump, quanto sobre esses outros encontros. Também o Departamento de Estado não se manifestou sobre o encontro com... Perdão, Márcio. Sobre o encontro com J.D. Vance e com Marco Rubio, e ele disse que não sabia o motivo dessa falta de divulgação e também de comunicação por parte da Casa Branca e do Departamento de Estado, que não se manifestaram então até o momento sobre esses encontros. Apenas fontes do governo americano confirmaram que o encontro aconteceu, mas sem falar sobre detalhes e, por exemplo, sem falar sobre a duração dessas reuniões. E claro que há um paralelo inevitável com o encontro que houve entre Donald Trump e o presidente Lula no último dia 7 de maio, quando eles se reuniram por cerca de 3 horas e houve manifestações públicas de Donald Trump, inclusive elogiando o presidente Lula, dizendo que ele é um presidente muito dinâmico. E, inclusive, esse assunto foi questionado por Donald Trump, que perguntou a Flávio Bolsonaro como que foi a repercussão do seu encontro com o presidente Lula, e ele evitou dizer se houve algum tipo de elogio de Donald Trump ao presidente Lula, mas disse que ele repetiu o que integrantes e pessoas que acompanharam essa reunião disseram, que ele repetiu o que o presidente Donald Trump tinha falado. Ele repetiu mais uma vez, dizendo que a reunião teria sido boa e que o presidente Lula é um presidente dinâmico. Só para finalizar, Márcio, hoje o Flávio Bolsonaro, o senador, ele embarca de volta ao Brasil por volta das 10h30 da noite, mas ainda não deixou o hotel. Claro que a gente segue acompanhando aqui todos os detalhes dessa agenda. Volto com você. Muito obrigado. Priscila Yasbeck falou com a gente direto de Washington. Ela deve estar alérgica ao pólen, muito comum nessa época do ano no hemisfério norte. Acertei, Priscila? Sim, de repente parece que dá uma engasgada, Márcio, é isso mesmo. É uma época que dá uma alergia mesmo aqui. Obrigado, Priscila Yasbeck. Obrigada. Boa noite, bom trabalho, recupere-se bem aí. É importante voltar a falar com os nossos analistas. Eu começo com a Jussara Soares para definir um pouco o peso dessa viagem e dessas vitórias de Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Está todo mundo comemorando entre os aliados de Flávio Bolsonaro esse encontro com Trump, encontro com J.D. Vance, encontro com Marco Rubio, nomes importantes da República Americana, se é que a gente pode falar assim. Mas até que ponto esses encontros são suficientes para que aqui no Brasil a gente não lembre mais Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, dinheiro para o filme, milhões dedicados, milhões pedidos, quando ele disse que sequer contato tinha com o ex-dono do Master?
Márcio, é uma situação bastante difícil do Flávio Bolsonaro conseguir virar essa pauta em relação à questão do Banco Master. Afinal de contas, há muitas explicações ainda a serem dadas. Por exemplo, o contrato não foi apresentado, para onde foi o dinheiro, se foi aplicado corretamente na produção do filme, inclusive o valor que foi do patrocínio. É um valor considerado muito grande para uma produção cinematográfica dessa aqui, fazer um filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bem, apesar disso, Márcio, os aliados comemoram porque este encontro com o Donald Trump, J.D. Vance e Marco Rubio é a primeira agenda positiva de Flávio Bolsonaro em muitas semanas. E lembra que o desgaste começa no começo de maio, quando houve uma operação da Polícia Federal mirando o senador Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro e que chegou a ser cotado como vice, para ser vice de Flávio Bolsonaro. Então começa ali esse desgaste de Flávio Bolsonaro. Logo depois vem a revelação dos contatos que ele tinha com Daniel Vorcaro, algo que ele sempre negou, e a crise dentro da própria comunicação. Bem, mas como que os aliados observam esse movimento? É o seguinte, tentar aproveitar isso como um gancho, uma agenda, um respiro, um fôlego para tentar recuperar. Afinal de contas, desde da explosão dessa crise, desde que eclodiu essa crise, Flávio Bolsonaro vem perdendo pontos percentuais nas pesquisas de intenção de voto e vendo o presidente Lula se distanciar dele, ficando à frente. Então, neste momento, Flávio Bolsonaro também vem fazendo uma atuação buscando a militância. Flávio Bolsonaro quer buscar se aproximar do bolsonarismo raiz. Quando ele se encontra com esse núcleo, com a ala mais ideológica também do governo de Donald Trump, é muito nesse sentido também de acenar para essa base bolsonarista mais raiz e que também é a que faz mais barulho nas redes sociais. Então, neste momento, eles querem pegar esse trampolim lá nos Estados Unidos para ver se Flávio para de cair nas pesquisas e aí retoma a pré-campanha.